Baleias. Criaturas gigantescas, majestosas e fascinantes, que dominam os oceanos com sua presença imponente. Mas já se perguntou como esses titãs surgiram? Imagine isso: um animal terrestre, de 4 patas, vagando por florestas e rios, transformando-se ao longo de milhões de anos em um dos maiores mamíferos aquáticos do planeta. Parece um enredo de ficção científica, não é? A teoria da evolução nos conta essa história. Mas será que ela realmente se sustenta? Após horas de pesquisa em artigos científicos e livros especializados, estamos prontos para mergulhar nesse mistério que desafia a ciência moderna. Prepare-se para descobrir segredos que você nunca esperava e talvez ver a evolução sob uma nova perspectiva. Por mais de um século, uma variedade de fósseis de crânios e ossos, descritos como candidatos a elos perdidos entre diferentes espécies, foram expostos em museus e apresentados em livros didáticos, apoiando a história da evolução. E por que são chamados de elos perdidos? Isso acontece porque o registro fóssil está repleto de lacunas e inconsistências. Até mesmo Darwin, o pai da teoria da evolução, admitiu que a ausência desses elos intermediários era o ponto fraco de sua hipótese naturalista. Então, existe algum bom candidato a elo perdido? Muitos evolucionistas afirmam que está indiscutivelmente provado que as baleias evoluíram a partir de animais terrestres. Como uma de suas principais evidências, é apresentado um espécime apelidado de Paquicetus, que significa baleia do Paquistão. Imagine um aluno do ensino médio recebendo a tarefa de pesquisar sobre o Paquicetus. Ao consultar fontes online, ele provavelmente se depararia com uma grande quantidade de resultados. No entanto, ele não encontraria apenas fatos puros, mas uma mistura de fatos e interpretações desses fatos com base em pressupostos evolucionistas. Tudo isso embalado em uma narrativa pesada. Para ilustrar isso, vamos utilizar a descrição da Enciclopédia Britânica sobre o Paquicetus. Primeiro, leremos a descrição com algumas informações omitidas, e em seguida, os detalhes omitidos serão adicionados, para demonstrar como a narrativa evolucionista é construída. Paquicetus, gênero extinto de mamíferos primitivos, conhecidos a partir de fósseis descobertos em depósitos de delta de rios, de 48,5 milhões de anos, no atual Paquistão. Paquicetus é descoberto com pernas funcionais. Além disso, muitas outras características dos mamíferos terrestres, incluindo um sistema auditivo para ouvir no ar, uma dentição não muito diferente da de seus parentes mais próximos como os mesoniquídeos, e pés funcionais capazes de locomoção em terra. A descrição combinada com a ilustração forneceria ao aluno uma imagem clara do animal em questão. Um mamífero de 4 patas, do tamanho aproximado de um guaxinim, com aparência entre um cão e um rato gigante. A partir dos dados apresentados, seria difícil para alguém concluir que o animal tinha qualquer relação evolutiva com as baleias. Desta vez, vamos ler a descrição completa sem modificações. Paquicetus, gênero extinto de mamíferos cetáceos primitivos, conhecidos a partir de fósseis descobertos em depósitos de delta de rios, de 48,5 milhões de anos, no atual Paquistão. Paquicetus é uma das primeiras baleias e o primeiro cetáceo descoberto com pernas funcionais. Além disso, ainda mantinha muitas outras características dos mamíferos terrestres, incluindo um sistema auditivo que era melhor para ouvir no ar do que na água, uma dentição não muito diferente da de seus parentes terrestres mais próximos como os mesoniquídeos, e pés funcionais capazes de locomoção em terra. Agora, se todo esse assunto é novo para você, você pode estar pensando, de onde diabos eles tiraram a ideia de que essa criatura peluda de 4 patas, parecida com um lobo, era uma espécie de baleia com pernas? Eles dizem que provavelmente comia peixes, mas os ursos também comem peixes e não são baleias terrestres. Bem, vamos acompanhar a história dessa descoberta e explorá-la com mais detalhes. Em 1983, o Dr. Phil Gingrich, um paleontólogo de baleias da Universidade de Michigan, publicou um artigo na revista Science, alegando uma descoberta evolucionária monumental, onde ele afirmava que seu achado, o Paquicetus, era a baleia mais antiga e primitiva já descoberta. Uma forma de transição importante que ligaria os mamíferos terrestres carnívoros do Paleoceno às baleias marinhas mais avançadas. A capa da revista mostrava um desenho retratando um animal, metade terrestre, metade marinho, mergulhando na água para caçar peixes. Mas qual seria a base para a elaboração dessa imagem? Na época, as únicas evidências físicas encontradas eram pequenos pedaços do crânio. Não havia absolutamente nenhuma evidência fóssil de seu corpo.
Como o ilustrador pôde ter tanta certeza sobre os hábitos alimentares da criatura e sobre a forma de suas patas? É importante ressaltar que os ossos do crânio encontrados não continham nenhuma evidência de adaptações à vida aquática. Não havia, por exemplo, nenhum buraco de respiração ou narinas no topo da cabeça, típicas de animais que respiram ar enquanto nadam, ou ouvidos especializados para captar sons subaquáticos. A conclusão de Gingrich baseou-se na identificação de uma bula timpânica proeminente no ouvido interno do fóssil, uma característica encontrada em baleias. Mas isso é suficiente para propor que há parentesco entre estes animais? Sabemos que essa mesma característica é também encontrada em diversos outros mamíferos terrestres, como por exemplo os hipopótamos. No entanto, em 2001, quase 2 décadas após a publicação inicial da revista Science, um esqueleto quase completo do Paquicetus foi descoberto. Um estudo publicado na revista Nature concluiu que ele era, na verdade, um animal terrestre, tão anfíbio quanto uma anta. Mesmo depois da descoberta do esqueleto completo do Paquicetus, Gingrich continuou defendendo sua tese. Para ele, os dedos alongados do animal eram uma clara evidência de uma criatura semiaquática. Não sei se você reparou, mas esse não é o esqueleto do Paquicetus, mas de uma anta, outro mamífero terrestre sem nenhum parentesco com as baleias. Se as evidências não se sustentam, por que a narrativa continua? A narrativa da evolução das baleias é reforçada nos livros didáticos por representações visuais, que mostram uma sequência linear de fósseis, de seu suposto processo evolutivo. A sequência começa com um animal do tamanho de um guaxinim, chamado Paquicetus, que viveu há 48 milhões de anos. 52 milhões de anos atrás, vemos uma criatura do tamanho de um lobo, chamada Ambulocetus, que é um pouco mais parecida com uma baleia do que o Paquicetus. Há 50 milhões de anos, temos o notável Rhodocetus. 47 milhões de anos atrás, temos o ainda mais aquático Basilosaurus. Finalmente, há 40 milhões de anos, encontramos os fósseis do Dorudon, antes de termos nossas baleias modernas. O que mais chama a atenção é que todos os supostos ancestrais das baleias foram assim definidos principalmente devido a semelhanças em sua estrutura auditiva interna, dentição e formato da cabeça. Nunca é demais ressaltar que semelhança não pressupõe parentesco. Vamos dar uma olhada um pouco mais de perto nessa série cronologicamente ordenada de fósseis. Se você está prestando atenção, já notou que há um problema na ordenação desses fósseis. Considerando as datas estimadas para cada um deles, o Paquicetus é datado como muito mais jovem do que seus supostos descendentes, e ele não é o único. Essa é uma prática comum na análise evolucionista: ajustar a posição temporal das espécies no registro fóssil, para que se encaixem em uma narrativa evolutiva pré-determinada, criando o que chamamos de inversões cronológicas. Isso é preocupante. A ordem em que os fósseis são encontrados e datados no registro fóssil nem sempre corresponde à sequência esperada pela evolução. Vamos analisar outro exemplo de inversão cronológica. Supõe-se que as aves tenham evoluído a partir dos dinossauros terópodes, sendo o Archaeopteryx frequentemente citado como uma forma de transição entre esses grupos. Entretanto, a datação geológica sugere que o Archaeopteryx viveu em um período anterior a alguns dos dinossauros considerados seus ancestrais. Bem, os fósseis podem estar meio fora de ordem, mas temos uma abundância de evidências fósseis da evolução das baleias, certo? Não é bem assim. Voltando à série cronologicamente ordenada de fósseis, o Basilosaurus e o Dorudon são considerados baleias totalmente aquáticas e, portanto, não seriam considerados fósseis de transição. Talvez eles estejam apenas tentando aumentar seus números um pouco. Mas, certamente os demais são fósseis de transição, certo? Bem, isso depende de como você define fóssil de transição. Os paleontólogos geralmente classificam um fóssil como intermediário ou de transição, com base principalmente em sua morfologia. Se um fóssil apresenta características tanto de um grupo ancestral quanto de um grupo descendente, ele é considerado uma forma intermediária. No entanto, sob essa definição, você seria considerado morfologicamente intermediário entre jockeys e jogadores de basquete profissionais. Essa classificação, porém, não revela nada sobre a sua ancestralidade ou descendência em relação a esses grupos. Não há garantia de que esses organismos estejam relacionados evolutivamente, ou sequer apareçam na ordem correta na linha do tempo evolutiva. Nessa linha de raciocínio, também poderíamos argumentar que uma motocicleta seria um intermediário morfológico entre uma bicicleta e um automóvel. As semelhanças entre esses veículos não resultam de uma relação evolutiva.
Eles apresentam características semelhantes, porque projetos similares foram empregados para resolver problemas semelhantes. Supondo por um momento que essa questão da morfologia intermediária seja superada, surge outra. Houve tempo suficiente para que a transição de mamíferos terrestres para baleias totalmente aquáticas ocorresse? Considerando as escalas temporais evolutivas geralmente aceitas, temos apenas cerca de 8 a 10 milhões de anos para essa transformação, um período relativamente curto em termos evolutivos. Estudos recentes da Universidade de Cornell revelaram que o processo pode ser mais complexo do que se imaginava. Ao analisar a fixação de mutações benéficas, os pesquisadores descobriram que para moscas das frutas, com suas grandes populações e curto tempo de cada geração, apenas alguns milhões de anos são suficientes para a fixação de 2 mutações. Em contraste, para mamíferos maiores como os humanos, com populações menores e tempos de cada geração mais longos, o processo levaria mais de 200 milhões de anos. É importante ressaltar que esses cálculos consideram apenas a fixação de 2 mutações benéficas. Embora se reproduzam mais rapidamente que os humanos, o ciclo reprodutivo das baleias é mais lento que o das moscas. Assim, a fixação de 2 mutações benéficas em uma população de ancestrais das baleias levaria cerca de 3,3 milhões de anos. Ou seja, um quarto do tempo estimado para a transição completa da Terra para a água seria gasto apenas na fixação dessas 2 mutações. E quantas mutações seriam necessárias para transformar um paquicetus em uma baleia? Um estudo recente comparando girafas e ocapis revelou que 70 genes diferenciam essas espécies tão próximas, que se diferenciam basicamente por um pescoço mais longo e um coração mais forte. Considerando a magnitude das mudanças anatômicas e fisiológicas envolvidas na transição de um mamífero terrestre para uma baleia, é razoável supor que um número significativamente maior de mutações seria necessário. Ou seja, o tempo necessário para essas mutações seria superior a 115 milhões de anos, 11 vezes maior que o tempo disponível para essa evolução. Como essa transição pode ter ocorrido tão rapidamente, contrariando até os próprios cálculos evolucionistas? Outro ponto frequentemente utilizado como evidência da evolução das baleias é a presença de ossos pélvicos em algumas espécies. Esses ossos, menores e isolados, seriam vestígios de patas traseiras, supostamente herdados de seus ancestrais terrestres. Parece convincente, mas será que eles realmente não têm função? Pesquisas recentes dizem o contrário. Um estudo publicado no Journal of Evolution revelou que esses ossos desempenham um papel crucial na reprodução das baleias, funcionando como âncoras para músculos que controlam os órgãos genitais. Sem eles, a reprodução seria inviável. Chamar algo de vestigial sugere que não tem função. Mas, aqui vemos o oposto. O que se pensava ser um resquício inútil é na verdade vital para a sobrevivência da espécie. Além disso, jamais foi encontrado qualquer registro fóssil de baleias com vestígios de pernas. As inconsistências apresentadas nos mostram o quanto a teoria da evolução das baleias se baseia em premissas questionáveis e em interpretações subjetivas dos dados. Ao desconstruir um argumento específico, a teoria toda desaba como um castelo de cartas. Essa teoria parece mais uma construção narrativa do que uma análise rigorosa dos dados. Ela conecta achados fósseis isolados de forma criativa, mas sem uma base sólida. Não há uma série clara de fósseis de transição documentando a evolução das baleias. Em vez de uma progressão linear e suave, o registro fóssil nos apresenta uma série de criaturas distintas, cada uma com suas próprias características, sendo que a relação entre elas é puramente especulativa. Sendo assim, para tentar vencer o debate, os defensores desta teoria utilizam uma tática ilegítima conhecida como arremesso de elefante, frequentemente ouvida quando os evolucionistas declaram coisas como: a quantidade de evidências a favor da evolução das baleias é tão vasta que simplesmente não consigo entender como qualquer pessoa inteligente não acredita nela. Esta é uma tática clássica para criar uma atmosfera de confusão e intimidar a parte adversa. Muito utilizada em tribunais, esta tática consiste em apresentar uma avalanche de informações desconexas, com o objetivo de sobrecarregar a mente do juiz e do júri, tornando difícil discernir o que é relevante e o que é apenas uma construção narrativa. No entanto, pode ser facilmente desconstruída por um oponente experiente, porque as evidências apresentadas são geralmente encadeadas com muita narrativa imaginativa. A verdade é que, a cada nova descoberta, a ciência e a natureza nos desafiam a ir além dos conceitos que tomamos como certos.
Que possamos continuar explorando, questionando e buscando entender a incrível complexidade da vida. As baleias ainda guardam segredos, e a nossa busca pela verdade deve ser tão vasta quanto os oceanos que elas habitam. Se gostou do vídeo e você quer saber mais sobre métodos de datação, assista o vídeo que está aparecendo no card acima. Agora, se quer aprender mais sobre a origem da vida, assista o vídeo do card abaixo. Deixe nos comentários o que você achou dessa análise e qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua opinião é super importante e pode inspirar nosso próximo conteúdo. Todos os artigos científicos utilizados estão listados na descrição. Obrigado, e até a próxima!